Muito obrigada, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidenta, ontem nós realizamos aqui no plenário dessa casa uma sessão importante, uma sessão bonita, simbólica, em homenagem aos 100 anos dos bois Bumbá Caprichoso Garantido, que fazem uma das maiores festas folclóricas desse país, que é a festa do Boi Bumbá de Parintins, lá no meio estado. E agradeço Vossa Excelência por aqui estar e também prestar homenagem, tenho certeza que em nome do Rio Grande do Sul, a essa belíssima festa do nosso querido estado do Amazonas. Enquanto nós estávamos aqui, exatamente por essa razão, pela sessão solene que havíamos requerido, é que eu não pude estar em Manaus acompanhando a reunião do CAS, do Conselho de Administração da SUFRAMA. Conselho esse que é composto, na sua maioria, por representantes do governo federal e dirigido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro Fernando Pimentel. E ontem ele estava lá presidindo e conduzindo essa reunião da mais extrema importância. E além da aprovação de novos projetos ou de expansão de projetos já existentes na Zona Franca de Manaus, que vão resultar, senhora presidente, num investimento superior a R$1 bilhão, a reunião também tratou de temas e assuntos muito importantes e assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento econômico de toda a Amazônia Ocidental, região que está sob a abrangência da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E quando eu aqui falo de Amazônia Ocidental, eu me refiro aos estados do Acre, de Rondônia, de Roraima e do Amazonas. E, além da Amazônia Ocidental, também a SUFRAMA atua em parte do estado do Amapá. Entre as decisões importantes e os anúncios importantes que foram dados ontem, e o próprio governador Omar Aziz, que acompanhou toda a reunião da SUFRAMA, do Conselho de Administração, que teve outras reuniões com o ministro de Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, já havia me falado hoje numa conversa que tivemos da importância do evento ocorrido ontem e das comunicações feitas pelo ministro de Indústria e Comércio. Entre essas comunicações importantes, e mais do que comunicações, entre os compromissos, mais uma vez, firmados entre o governo federal, através do Ministério de Indústria e Comércio, e o Estado do Amazonas, está o empenho que fará para que tramite e seja aprovado mais rapidamente o projeto de lei, que não é um projeto de lei, é um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que prorroga por 50 anos os incentivos da Zona Franca de Manaus. Eu digo isso porque esse projeto, senhora presidente, foi um projeto de iniciativa do Poder Executivo. Vários parlamentares do meu estado, inclusive, tinham projetos de lei de prorrogação da Zona Franca, mas a própria presidenta Dilma, cumprindo um compromisso com o meu estado do Amazonas, ela própria fez questão de encaminhar 2 projetos de lei de sua autoria, ou seja, de autoria do Poder Executivo, um que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos e o outro que estende a Zona Franca para a região metropolitana, visto que a cidade de Manaus já não tem mais local, não tem terreno e área suficiente para abrigar as novas fábricas que lá se instalam. Então, além dessa questão, também o ministro anunciou que o CBA em breve terá a sua formatação jurídica. O CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que já funciona e é o único centro de biotecnologia que nós temos na região, ele carece até hoje
de uma formatação jurídica, ou seja, de uma personalidade jurídica, para que possa seguir desenvolvendo pesquisas importantes e pesquisas aplicadas, principalmente com produtos da Amazônia, não é? Com produtos da Amazônia. E uma outra notícia importante é que também haverá uma agilidade ainda maior no debate para a modificação ou aprovação de novos PPBs, ou seja, de processos produtivos básicos. E modificações, eu aqui poderia citar o exemplo do setor de duas rodas motocicletas. Há muito tempo há uma reivindicação do segmento para a mudança do PPB, a fim de se valorizar mais a produção de peças e insumos feita aqui no Brasil, em detrimento àquelas que vêm importadas. Agora, quanto à pauta de análise dos projetos, no dia de ontem foram aprovados 59 projetos, senador Mozarildo, 59 projetos industriais, que vão resultar, como eu já falei aqui, num grande investimento na Zona Franca de Manaus, mais de R$1 bilhão, e numa forte geração de empregos também, em torno de 2.000 novos empregos deverão ser gerados a partir da aprovação desses 59 projetos no dia de ontem pelo CAIS. E entre esses projetos eu faço questão de destacar aqui o da empresa Novamed. É um projeto, uma empresa de fabricação de produtos farmacêuticos, é uma subsidiária da EMS, que é a maior produtora de medicamentos genéricos no Brasil, e que esses investimentos eles são em torno de 200 milhões de dólares. E é muito importante que também há muito tempo nós reivindicamos uma presença mais forte da indústria de medicamentos no Brasil, visto que boa parte da matéria-prima, ou seja, na área de medicamentos nós chamamos de princípio ativo dos medicamentos, vem da região amazônica. E também, senhora presidente, ao contrário da previsão que muitos fizeram aqui, e sabiam que não ia acontecer, mas com uma tentativa de desgastar o governo da presidenta Dilma, de desgastar o próprio governo estadual e a bancada do Estado do Amazonas, ao contrário do que diziam que, com medidas provisórias aprovadas aqui, elas poriam fim ao polo de informática na região. Ao contrário disso, foi aprovado um projeto importante ontem da empresa Sempre Toshiba Informática, que deverá produzir lá produtos de informática na Zona Franca de Manaus. Em relação ao Centro de Biotecnologia, eu gostaria de destacar aqui a informação que o ministro deu acerca do Estatuto da Empresa, que será de capital misto, que já foi aprovado pelo Ministério do Planejamento e agora segue em análise na Casa Civil. Teremos um encontro breve com a ministra Gleisi, quem eu espero que possa agilizar a análise da matéria, para que a gente tenha o Centro de Biotecnologia funcionando em melhores condições, senhora presidente. Então, nós esperamos que agora definitivamente seja resolvido o problema do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Um centro que tem como prioridade o desenvolvimento de novos produtos, de insumos para a utilização na indústria de cosméticos, de bioterápicos, de alimentos funcionais e também nutracêuticos, senhora presidente. Em relação aos PPBs que eu aqui me referi, que estão pendentes, eu quero aqui falar da importância do debate sobre a matéria e do compromisso com o ministro, porque, afinal de contas, se há um compromisso do próprio ministro da pasta, sem dúvida nenhuma, a gente fica na expectativa de uma breve e rápida aprovação de novos PPBs para novos produtos e a revisão de alguns que já existem. Para quem está me ouvindo e não sabe o que é o PPB, Processo Produtivo Básico, é que, como a Zona Franca é um modelo onde a produção é incentivada, ela pode usufruir de benefícios fiscais, ela tem que ser regulada. Então, não é uma empresa chegar lá e se instalar e começar a produção, não. Primeiro,
para a empresa se instalar, ela tem que ter a aprovação do CAIS. Segundo, para usufruir dos incentivos fiscais, ela tem que cumprir um projeto produtivo básico que é estabelecido por ministérios do governo federal, entre os quais o Ministério de Indústria e Comércio. E uma outra medida importante, para concluir, senhora presidente, anunciada pelo ministro, é o apoio que deverá dar o Ministério para a recuperação das vias do Distrito Industrial. Infelizmente, o Distrito Industrial de Manaus, ele já há algum tempo tem as suas vias de acesso em condições precaríssimas, eu não digo precárias, mas precaríssimas, e isso dificulta muito e até encarece os produtos, porque tanto para a chegada dos insumos, quanto para a saída dos produtos finais, seja para o porto, ou para os portos, ou aeroporto da cidade de Manaus, esse transporte ele é encarecido com a precariedade das vias do Distrito Industrial. Então, o ministro ficou de aportar uma quantia significativa de recursos para ajudar na recuperação dessas vias. E, da mesma forma, parte desses recursos que serão liberados, mais de 100 milhões de reais, virão do contingenciamento, virão do descontingenciamento desse recurso. Porque, vejam bem, as senhoras e os senhores, a Zona Franca de Manaus, ela tem arrecadação própria, ela cobra das empresas lá instaladas uma taxa conhecida como TSA, que é a taxa de serviços para a SUFRAMA. Ano passado, ano de 2012, a Superintendência da Zona Franca arrecadou mais de 174 milhões de reais da taxa de administração e serviços e foram gastos disponibilizados somente em torno de 190 milhões de reais, o que dá um saldo, só ano passado, senhora presidente, de mais de 280 milhões de reais. Então, parte desse recurso será liberado para que possa ocorrer a recuperação das vias do Distrito Industrial. No mais, saudar o ministro Pimentel, saudar o superintendente da SUFRAMA, o governo do Estado, a bancada, que penso que que o nosso trabalho tem surtido muito efeito, porque a Zona Franca, no que pese toda a crise econômica que vive o Brasil, e nós lá também padecemos por crise, principalmente no setor de duas rodas, apesar disso tudo, nós podemos comemorar o fato de uma reunião do Conselho de Administração ter aprovado 59 projetos que deverão se instalar no Amazonas, no Parque Industrial, nos próximos meses. Então, isso é uma perspectiva boa, não só de arrecadação de recursos, mas também de geração de emprego. Muito obrigada, senhora presidente. Senadora